Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, urologista, especializado nas disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. No vídeo de hoje vou falar de um tema que preocupa muitos homens com o passar do tempo, que é a disfunção erétil na terceira idade. Será que é normal perder a potência sexual com a idade? O que muda no organismo? Quais são os tratamentos que realmente funcionam? Fique comigo até o final, para você entender por que a disfunção erétil não pode ser vista como natural com a idade e o que pode ser feito para recuperar a função e a qualidade de vida e a sua autoestima. Não deixe de se inscrever no canal, dê o seu like e ative o sininho, assim você não perderá os próximos vídeos. Vamos ao vídeo. Primeiro, vamos definir o que é a disfunção erétil. Disfunção erétil é a dificuldade de ter ou, se tem, uma dificuldade de manter uma ereção até completar o ato sexual com penetração e orgasmo. É uma entidade que acomete muitos homens e a chance de este acometimento é tanto maior quanto maior a idade. E por que ela se torna mais comum na terceira idade? O envelhecimento está associado a uma série de comorbidades, problemas próprios do envelhecimento que vão refletir na função erétil. Eu vou relacionar algumas causas que estão relacionadas a um maior grau de disfunção erétil com o envelhecimento. Vou começar com as doenças vasculares. A hipertensão arterial, a pressão alta. Por que as pessoas têm uma tendência a ter um aumento da pressão durante a idade? Porque os vasos vão ficando mais rígidos, mais arterioscleróticos. Então, muitas vezes, isso eleva a pressão arterial. E esse aumento da pressão arterial, ele reduz o fluxo sanguíneo no pênis quando o paciente tem um estímulo. Uma outra comorbidade que é muito comum com o avançar da idade é o diabetes. Então, o diabetes, cada vez mais, com o envelhecimento, ele vai aparecendo como comorbidade. Esta condição, o diabetes, ele interfere não só no sistema vascular, deixando os vasos mais rígidos, menos responsivos ao estímulo sexual, para uma vasodilatação, como também o diabetes, aos poucos, vai afetando o sistema dos nervos, que levam a resposta para o vaso dilatar. Então, muitas vezes o diabetes leva uma disfunção mista, não só vascular, como neurológica. Eu fiz um levantamento dos pacientes que eu atendo e pelo menos 25% dos pacientes atendidos com disfunção erétil severa são portadores de diabetes. Uma outra causa que pode estar relacionada é a queda hormonal. Essa queda hormonal pode ser tanto dos níveis do hormônio masculino, que é a testosterona, como também da função da tireoide, da glândula no pescoço que coordena o metabolismo do corpo como um todo. Estas condições, com a evolução da idade, tanto a queda do hormônio masculino quanto a queda da função da tireoide, muitas vezes estão associadas. E essa correção vai ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, melhorar a função erétil e trazer o paciente num metabolismo mais adequado. Uma outra condição é que o idoso, com o avançar da idade, começa a fazer uso muitas vezes de uma série de medicamentos. Vou falar dos antihipertensivos. Então, o tratamento da pressão alta, dependendo do medicamento que está sendo utilizado, ele também interfere com a função erétil. O uso de antidepressivos é um outro medicamento que afeta muito a função erétil, e não só a função erétil, afeta o desejo sexual, que é o libido, e também afeta a questão do orgasmo. Os antidepressivos muitas vezes retardam em muito o orgasmo, o que deixa o paciente muitas vezes numa condição difícil, porque ele se cansa fisicamente para buscar ter um orgasmo e não consegue. Então, precisa tomar muito cuidado com o uso de medicamentos antidepressivos, porque está muito associado a problemas da função erétil e função ejaculatória e orgasmo. Uso de ansiolíticos para diminuir a ansiedade, uso de medicamentos para dormir, muitas vezes a insônia faz parte, são medicamentos também que afetam a função erétil.
Os fatores neurológicos também, com o avançar da idade, eles começam muitas vezes a aparecer, como os problemas dos nervos periféricos, chamado neuropatia periférica, os problemas de sistema nervoso central, como o Parkinson, um acidente vascular cerebral, que é o derrame, a alteração da memória também vai interferir com o desejo sexual, o estímulo sexual. Então, é importante também tratar as condições neurológicas na busca de uma melhor função erétil, uma melhor função ejaculatória e orgásmica. A questão de ter um fator psicológico ou não, o psicológico sempre anda junto. Sempre tem algum grau de fator psicológico. Porém, com o avançar da idade, o que predomina é o fator orgânico, seja ele vascular, seja ele hormonal, seja ele neurológico. O fator psicológico ele está apenas como coadjuvante. Então, o idoso na terceira idade, ele tem muito mais fatores orgânicos e o psicológico está fazendo somente parte, mas o psicológico não é o mais importante. Então é importante que vocês tenham em mente que não é só o avançar da idade, a terceira idade, que vai ter disfunção erétil. Na verdade, são as comorbidades que vão aumentar a chance de você ter uma disfunção erétil. De qualquer maneira, o que eu quero fazer uma consideração é que, se você tem uma dificuldade de ter ou manter uma ereção, não encare isso como normal. Procure um urologista para se tratar. Existem tratamentos muito eficazes, seja com comprimidos, seja com medicações injetáveis, seja com implante da prótese peniana, mas solução sempre terá. Por isso que é importante que você busque ajuda médica e não encare esse processo como um processo natural de envelhecimento e que você tem que aceitar essa questão. Então, fique atento a esses fatores, fique atento se você estiver tendo problema de ter ou manter a ereção, não deixar de lado e procurar uma ajuda médica, porque isso melhora em muito a sua qualidade de vida, a sua autoestima, a sua saúde mental, e isso é muito importante para viver bem. Como é feita a investigação para a disfunção erétil? A investigação, ela parte de um princípio de entender quais são essas dificuldades, em que situação elas aparecem. Nós temos uma condição, que são as ereções noturnas ou matinais, que se você as presencia de forma bem forte e com uma certa frequência, sugere que você não tem uma disfunção erétil severa. Esse é um fator da história clínica. Então, se você não tem ereções, não presencia ereções noturnas ou matinais, sugere que você tenha uma disfunção erétil severa e precisa de uma investigação maior. Essa investigação ela é feita com exames laboratoriais, para medir níveis hormonais, ela é feita com um exame específico do pênis, uma palpação de toda a haste peniana para sentir se tem fibroses, sentir a elasticidade do pênis, se ele perdeu a elasticidade, e também a propedêutica, a avaliação armada. O que eu digo isso? A avaliação mais específica, que é o teste de ereção fármaco induzido. O que é isso? Na base do pênis eu coloco um medicamento para induzir uma ereção. Induzir uma ereção é simular e avaliar se o pênis responde bem a essa indução, tirando um pouco a ação do cérebro e avaliando o pênis como um órgão final, se ele consegue desencadear uma ereção plena e manter essa ereção. E associado ao teste de ereção fármaco induzido, é importante associar uma ultrassonografia. Então, uma ultrassonografia específica do pênis, associado à fármaco indução, ela vai trazer dados como está o fluxo sanguíneo de entrada e de saída, como está a anatomia do pênis, se ele enche de sangue, se ele está do mesmo tamanho, se ele retraiu, se ele curvou, se ele afinou. Então, tudo isso vai trazer as informações para nós criarmos peças de informações, desde a história clínica, a farmacoindução, a ultrassonografia, exames laboratoriais, para que nós possamos ter um diagnóstico de certeza e, baseado nesse diagnóstico, a gente vai definir qual vai ser a melhor opção de tratamento individualizada para cada paciente. Quais são os tratamentos disponíveis para tratar disfunção erétil na terceira idade? Primeiro, toda e qualquer conduta que melhora a saúde como um todo vai responder positivamente na função erétil. Um exemplo, se você tem um estilo de vida sedentário, se você é obeso, se
se você é diabético não controlado, se você melhorar toda essa condição de perder peso, fazer uma dieta mais balanceada, caminhar, uma atividade física regular, tudo isso vai ajudar na sua função erétil. Porém, se a sua disfunção erétil é de um grau mais severo, talvez isso não seja o suficiente para você ter uma ereção plena. Mas certamente você vai ter uma qualidade de vida melhor, tratar as suas comorbidades e, em paralelo, vamos buscar complementar o tratamento para melhorar a sua função erétil. A complementação desse tratamento pode ser com comprimidos. Nós temos vários comprimidos que podem ser utilizados, como a tadalafila, sildenafila, vardenafila. São medicamentos que favorecem uma vasodilatação quando você tem um estímulo sexual. Todos esses medicamentos não fazem efeito direto. Eles só facilitam a resposta erétil. Então, primeiro, você tem que tomar com bastante antecedência, de preferência com o estômago mais vazio, dá tempo dele cair no sangue, não tá no estômago, ser absorvido, e aí você tem um estímulo erótico para ver se ele responde de forma eficiente. Sendo assim, nós evoluímos não só com um ajuste da sua saúde como um todo, mas também agregamos o comprimido, que tem que ser tomado de forma correta, porque senão ele também não vai funcionar. Se isso não surtiu o efeito, nós temos que pensar em outra linha de tratamento. Nós temos os tratamentos locais, como a injeção intracavernosa, o uso de gel na glande que absorve e pode produzir uma vasodilatação. Então, você pode agregar os tratamentos orais aos locais, para ver se surtem efeito. Caso não surta efeito, nós temos um tratamento posterior que pode exigir até um tratamento cirúrgico, mas solução sempre vai ter. Agora, essa solução, ela precisa ser individualizada. Vou dar um exemplo. Se você tem um pênis retraído, fibrótico, com muita fibrose, e o teste de ereção ele não responde, eu já sei que não vai funcionar o tratamento com comprimidos. E muitas vezes é o tratamento local também. Por isso que essa avaliação especializada vai dar um rumo adequado ao melhor tratamento individualizado para cada paciente. Isso é fundamental para o sucesso do tratamento. Os exames laboratoriais para ver se o seu glicose está bem controlada, se a parte hormonal da tireoide e da testosterona estão adequados, também pode ser feito um ajuste laboratorial para você ter uma melhor resposta aos tratamentos. Isso é feito em paralelo, como um exame de rotina que você pode até fazer junto ao seu médico de família, junto ao seu cardiologista, que é checar a sua saúde como um todo. Eu quero deixar bem claro a você que está assistindo esse vídeo, não encarar o problema de ereção como algo natural do envelhecimento. Isto é um processo que você pode ser acometido, mas tem tratamentos eficientes para essa condição. Não aceite isso como algo natural, porque isso vai afetar o seu bem viver, a sua autoestima. Muitos homens com disfunção erétil e incapacidade de ter ou manter uma ereção, eles entram em depressão, desmotivação. Desmotivação não é só para o sexo. A desmotivação é para viver, viajar, como um todo. Então, muitas vezes, desmotivação, ela está aparente para o idoso, mas ele não consegue enxergar que por trás é a disfunção erétil que está afetando a sua masculinidade, a sua integridade como homem, e esse tratamento pode reverter uma série de condições como ansiedade, como depressão. E encare isso como um bem viver, uma forma de saúde, de investimento na sua saúde, é tratar qualquer disfunção de ter ou manter uma ereção para ter um bom ato sexual. A disfunção erétil é comum na terceira idade, mas não é uma sentença. Tem tratamento. Busque ajuda. Hoje temos várias opções de tratamentos para tratar a causa, tratar o efeito que é a disfunção erétil e devolver uma qualidade de vida, uma autoestima, uma boa função erétil, uma boa motivação e alegria de viver. E se você quer entender qual o tratamento mais indicado para o seu caso, nos envie um WhatsApp ou preencha o formulário do nosso site. Vai ser um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.